Neste mês, teve novidade boa para os milhares de investidores que acreditavam estar aplicando dinheiro no mercado de criptomoedas, mas, na verdade, estariam integrando um esquema ilegal de pirâmide financeira, segundo a Justiça. O escândalo envolvendo supostas fraudes no setor e que teve como maior exemplo a GAS Consultoria, completou 2 anos em agosto e afetou milhares de pessoas. A novidade é que o ressarcimento desses investidores lesados pode estar ficando mais próximo. O dinheiro que está bloqueado pela Justiça pode ser transferido para a Justiça do Rio. Só para receber o dinheiro da GAS Consultoria, existem quase 90 mil pessoas inscritas. Um dos investidores lesados foi o advogado Jefferson Brandão, que desde a crise da GAS encabeça um movimento para recuperar o dinheiro que estava nas mãos do grupo de Gleidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. São quase 40 bilhões de reais. E ele está hoje no programa Verdades com a Ana. Também com a gente, o advogado Luciano Regis, que além de representar investidores, também defende vítimas de crimes relacionados ao grupo de Gleidson Acácio dos Santos, que, segundo a Justiça, teria mandado matar concorrentes. E nesta conversa também vamos entender o marco legal das criptomoedas que regulamenta o setor e que entrou em vigor em junho deste ano. Senhores, obrigada pela participação de vocês aqui no Verdades com a Ana. Arnaldo, obrigada mais uma vez. Obrigado, Ana. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre marco legal, criptomoedas, GAS, né? Sobre esperança, sentimento de revolta, sentimento de variados, né? Vamos respeitar todos os sentimentos. Mas, doutores, vocês divergem. A gente teve agora a GAS decretou falência, né? Foi decretada a falência da GAS, aliás. E eu queria saber a opinião de cada um se, com a falência da empresa, há uma esperança de reaver esse dinheiro com mais facilidade ou isso dificulta esse dinheiro para os investidores, a volta desse dinheiro? Ana, começa. Tudo bem, Ana, Arnaldo, Dr. Jefferson? Satisfação. Em relação à questão da recuperação judicial e da falência, eu acho que piora a situação dos credores da GAS. Eu parto sempre de um princípio, isso já no início, quando falava-se em recuperação judicial, já em 2021, esse era o tema, eu dizia que juridicamente é impossível você falir ou recuperar judicialmente uma organização criminosa. E aí quem aponta a GAS como organização criminosa não é o Luciano. É o Ministério Público Federal, é a juíza que decretou prisões, considerando, tá certo que numa análise inicial, indícios de ser uma organização criminosa. E dentro do direito brasileiro existe uma regra que o direito penal ele busca a verdade real, enquanto os outros ramos do direito buscam a verdade aparente. Ou seja, no meu entendimento e no entendimento doutrinário, antes de discutir falência e recuperação judicial, seria necessário ter uma avaliação se a GAS é ou não uma organização criminosa. Se for considerada uma organização criminosa, a devolução dos valores apreendidos, que é importante destacar, é muito abaixo do montante da dívida, deveria ter sido feito dentro do processo criminal. No CPP, há a previsão de reparação das vítimas. Então eu entendo que essa recuperação judicial, além de trazer um terceiro, que é o responsável pela recuperação judicial, que é o administrador judicial, que ele pode ficar com até 5% do total da dívida, não é do apreendido, é do total da dívida, ou seja, aquele dinheiro que é pouco, vai ser dividido com um terceiro que fica com 5%, na minha leitura, não querendo ser pessimista, mas tentando analisar a realidade dos fatos, dificulta a recuperação. Dr. Jefferson Brandão. Primeiramente, obrigado pelo convite, Ana Paula, Arnaldo, meu nobre colega Luciano Regis. A grande questão que o doutor levantou e que eu concordo com ele, você não pode falir, né, uma organização criminosa. Mas, lá no processo de falência, tanto no recurso da GAS quanto do Ministério Público, isso não é levantado. Então não há este debate. A GAS não entrou com recurso falando assim, olha, nós somos uma organização criminosa, nós não podemos falir. Muito pelo contrário, acusaram o judiciário de ter fechado a empresa, portanto, se o judiciário reabrir, então eles conseguem trabalhar, isso quer dizer, continuar com a conduta que o Judiciário Federal entende como ilegal, como crime, para assim pagar aos clientes.
Então isso não foi debatido. Tá? Essa questão que, mais uma vez, eu concordo. Jogo do bicho, não pode pedir falência. Boca de fumo, não pode pedir falência. Então, se a GAS for condenada como uma empresa que cometeu crimes, né, em tese também não poderia. Só que isso não está sendo discutido na ação de falência. Muito pelo contrário. A GAS diz que vai fazer um plano de pagamento, já pediu por ofício o Gladson declarando que o dinheiro que está na Justiça Federal pertence aos clientes, portanto, teria que ir, na época, para a recuperação judicial. Isso quer dizer, a GAS não caminha, óbvio que eles também não vão confessar que são uma organização criminosa, mas então a Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a 5ª Vara Empresarial, ele não vai entrar em debate que não está nos autos. A gente aprende na faculdade de Direito, lá no começo, que o que não está nos autos não está no mundo. Então, única e exclusivamente, que ainda vou falar se eu acho que é ou não vantajoso para os clientes da falência. Sim, tá? Então, neste ponto, eu não posso falar sim ou não, porque eu tenho que explicar, contextualizar esses 2 anos que estamos nesse grande problema. Mas você, a Ana Paula ia te perguntar alguma coisa para o doutor Luciano. Não, ele que queria... Não, é só um destaque. Que não está no processo esse fato, mas é uma matéria que o juiz que a juíza, no caso, poderia reconhecer de ofício. Né? De ofício, ela poderia falar, existe um processo criminal em curso, então esse processo civil aqui, ele fica sobrestado até que nós tenhamos uma decisão no juízo criminal. E hoje há uma discussão grande em relação à competência, se processo é para justiça estadual ou não. Na verdade, é uma grande bagunça. Os processos da GAS, todos são uma grande bagunça. Isso eu concordo em gênero, número e grau. Já passaram... O senhor, doutor, tem que buscar pela resposta do que espera que a falência com certeza vá facilitar, porque o senhor defende todos não, uma grande massa de investidores. Olha, eu entendo, né, por exemplo, já passaram 3 juízes pelo processo de falência, 3 magistrados, e nenhum entrou nesse mérito. Então, se fosse uma magistrada que deixou... Não, já foram 3 magistradas que entraram. Então, isso quer dizer, eu entendo que isso não vai ser debatido nesse processo. Então, não vai entrar essa questão criminal nessa seara. E muito pelo contrário, o Ministério Público Federal, em uma promoção agora, recente, de 2 semanas, falou, para mandar o dinheiro para falência. Então, como é que a gente vai discutir isso se o próprio Ministério Público Federal pediu? A juíza, a doutora Rosália, negou, mas não dizendo que não vai mandar. Ela fez alguns balizamentos, né? Para poder, olha, se acontecer isso, aí eu vou mandar. Isso quer dizer, isso, neste caso, eu entendo, mesmo concordando com a posição doutrinária e muito correta do doutor Luciano Regis, mas eu entendo que isso não vai acontecer nesse processo. Porque hoje, eu como advogado, não desses casos, mas eu como advogado, eu entendo que hoje o juiz tem o seguinte balizamento. O juiz faz o que quer. Não tem essa de que, é a lei. Não. O juiz faz o que quer. Essa, hoje, no chão de fábrica do direito, é o que nós, advogados, estamos passando. Arnaldo, vamos colocar outros assuntos também na roda, porque, olha, nós temos assuntos... Não, mas nós estamos falando de valores muito altos, né, e de muita gente esperando. Pela estimativa da PF, que 300 mil pessoas têm investido na GAS, mas só 30% desses... Esse número não é real. Quais são os números reais? Números oficiais na lista de credores. 89.472 credores. Quase 90 mil. E a razão de chegar a 300 mil... Mas existe a possibilidade de alguma pessoa não ter se cadastrado. Não, existe. Né? Sim, muita gente. Houve uma campanha fortíssima de setores mais, vamos dizer assim, eu não vou falar xiita, nem vou falar seita. Mais radicais, né? Não falei, mas falando. Mais radicais que fizeram campanha para que os clientes não colocassem o nome. Aí eu falei, cara, mas que campanha sem pé, sem cabeça, porque não tem prejuízo nenhum. Você está ali. Por lei, a GAS tinha que ter entregue esta lista de credores. O Gladson foi intimado em Catanduvas para ele colocar a lista. Não colocaram. Então, houve esse grande... Tá uma confusão esse negócio de lista.
Tá? Por quê? Porque se a GS entregasse, a gente já tinha passado dessa fase. Na falência da Rental Coins, do Francis Ley Valdivino da Silva, o Francis Ley, mesmo preso, mesmo com os equipamentos apreendidos, que são as desculpas que a GS dá. Não, é porque eles estão presos. Não, é porque a Mirelle está foragida. Não. É porque os computadores estão presos. Bom, vamos para um fato essa desculpa igual. não funciona porque até o 25 de agosto, Gladys foi preso no dia 25 de agosto de 2021, até o dia 15, 16 ele pagou as pessoas. Os pagamentos continuaram. Então ele tem esse controle de lista. Não é apresentado porque a GS nunca foi transparente. Ninguém sabe quem são os traders da GS, ninguém sabe quem são os clientes. E esse número que chega a 300 mil era um número até que a própria GS falava, são mais de 300 mil. Podem ser 300 mil contratos. Que é diferente. Uma pessoa pode ter 5 contratos. Mas, Ana, é tudo... são números... Mas os números são todos megalomaníacos, assim. Todo mundo fala 38 bilhões em movimentação. Na verdade, nunca existiu 38 bilhões. Não. Se você movimentar R$1 10 vezes... você vai falar que a movimentação foi de R$10. Que era o que acontecia, a própria operação... um ponto de lista, que teve um seguidor, Fernando Vilas Boas, se não me engano o nome dele, perguntou assim, eu coloquei meu nome na lista, mas meu nome não aparece na lista. Existe esse problema. O administrador judicial fez uma live comigo e ele deu todas essas explicações, porque eu até fiquei muito impressionado, porque ele respondeu tudo que eu perguntei. Né? Ele respondeu categoricamente. Então eu falei muito sobre essa questão desse problema da lista, né? E ele deu uma explicação lá bem completa, no meu entendimento. Mas resumindo a explicação, o que fazer? Esperar o próximo link para poder se cadastrar. E vai abrir um prazo judicial também para que faça esse cadastro. A chegada do marco legal agora, e dando também essa autonomia para o Banco Central, né? Que é o órgão regulador agora. Porque vai dificultar a questão de fraudes, golpes. Ninguém sai abrindo um banco, qualquer um banco por aí todos os dias, né? Você tem que ter toda uma liturgia para poder ter esse tipo de investimento. Então, com a questão do marco legal agora, de fato, pode ser que isso diminua e muito? Não. Olha, não. A lei 14.478 Dr. Jefferson pensa diferente ou não? Golpe é golpe. Você vê que bancos, né? A gente sofre golpes. Não é uma relação de regulado ou não. É uma relação de que você vai sofrer um golpe se você não tiver a vigilância né, correta. Golpes do Pix. No final do ano eu fiquei muito impressionado. Verdade. Uma senhora transferiu 120 mil reais em transferências, pensando que era o filho. E foi transferindo. Quer dizer... A questão do marco, né, a Lei 14.478 de 2022, do deputado Áureo Ribeiro do Solidariedade do Rio, ele vai organizar. Né? Aí já veio a medida provisória que determinou que o Banco Central fosse o regulador. O Banco Central já falou que só ano que vem que ele vai soltar a resolução para dizer assim, olha, você vai ter que fazer isso. Então, assim, ainda tem vários passos. Muitas empresas que, né, em tese podem ser uma pirâmide, eles falam, não, nós já estamos regulados. Não estão. Não tem ninguém. Não tem resolução. Então, quem está assistindo a gente acompanha. Não existe este caô. Não existe. Não. Nem a Binance. Eu escutando na CPI o diretor, que é o sobrinho do Haddad, né, que é o ministro da Economia, o deputado perguntou, a Binance tem autorização para funcionamento no Brasil? Ele, não. Eu falei, né? Não, estamos tentando comprar um banco aqui regulado. Isso quer dizer, olha só os riscos que eu, nas minhas redes sociais, já estou avisando há mais de um ano, né? Dos riscos da Binance. Mas é importante fazer um adendo importantíssimo, assim. Que é o seguinte, se não tem regulamentação, você pode exercer a função. Você pode operar. Então, assim, diferente da administração pública, que o gestor só pode fazer aquilo que a lei determina... Já nós, o que não é proibido é permitido. É permitido. Então, assim, a Binance não tem autorização. Até então, esse mercado não era regulado. Ou seja, você poderia fazer. E aí, quando você pergunta, a regulamentação... pode diminuir? Pode diminuir. Na verdade, você vai ter condições de checar se uma empresa ela cumpre os requisitos legais. Mas pirâmide começou com um cara vendendo selo.
trazia selo da Inglaterra, levava para os Estados Unidos, falava que aquilo ia valer tanto. As tulipas na Holanda. O que muda é o objeto. A criptomoeda, no caso das pirâmides, só é o objeto que é diferente. Para mim não muda nada do avestruz, do boi gordo, Madoff, da Telex que Free. era uma referência americana, já foi presidente da Nasdaq, ele deu o maior golpe de esquema Ponzi do mundo. E agora também com essa questão do marco legal, houve uma ampliação, né, do artigo do Código Penal 171, né, que trata sobre o estelionato. Que agora veio o estelionato com esse tipo de negócio. Se não me engano, de 4 a 8 anos? 4 a 8 anos. 4 a 8 anos de prisão, mas multa, né? Pesa mais um pouco. Mas ainda, no meu entendimento, a instrumentalidade de prender, esse é o problema. Tá? A gente pode criar leis mais rigorosas, mas se não tiver instrumentalidade, tal qual o Cabo Frio foi assolado por golpes, e cadê? Quem está preso? Está lá o Código Penal. Quem está preso? Isso quer dizer... Não, até porque o crime de estelionato, quando você fala de uma pena de 4 a 8... Compensa, né? Não, 8 anos não fica preso. Já é regime, inicialmente, semiaberto. Então, assim, nesse caso, o crime compensa. Isso aí. Arnaldo. Agora, a grande questão quando a gente discute dinheiro é saber para onde esse dinheiro foi, onde esse dinheiro está. Tem como descobrir o rastro desse dinheiro todo que foi investido nesse tipo de empresa? Olha, por exemplo, caso da GAS, né? Quando houve os eventos de prisão, 25/2/2021, no dia 26, isso dados da Polícia Federal, tudo lá registrado. Houve uma movimentação de 4.330 bitcoins pela Mireles. Então houve 1 bilhão e poucos de reais naquele momento. Por isso que eu combato a tese de que está tudo bloqueado. Como? Se a decisão de bloqueio foi do dia 25 e ela conseguiu fazer essa transferência dia 26. Meses depois, houve uma transferência de 10 bitcoins para a irmã dela. Tudo registrado, publicado, noticiado, Jornal o Globo. Houve essa movimentação de 10 bitcoins para a irmã dela. Então, de novo a tese do bloqueio fica prejudicado. Mas ainda existe uma grande dificuldade de rastreamento. Por mais que a blockchain seja público, seja imutável, mas existem criptos que ainda conseguem driblar esse tipo de vigilância. E ainda, todo mundo aprendendo, inclusive a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Então eu acho que a velocidade do golpista para a velocidade do poder público é tipo distante, o coelho e a tartaruga, alguma coisa parecida. Então esse é o problema no meu entendimento. As primeiras decisões de bloqueio nas plataformas foram grandes vitórias, porque os juízes geralmente falam não há previsão para bloqueio em plataformas de cripto, sendo que a legislação precisa avançar nesse sentido. E a capacidade técnica também dos agentes, do Poder Judiciário, ela tá muito aquém. E a pergunta para onde foi o dinheiro é muito simples. O que a Polícia Federal aponta, de maneira estimada, é que houve 1 bilhão apreendido. Então, falta muito dinheiro. Esse dinheiro está com quem? O Gleidson para mim, 5 vezes, que eu fui lá falar com ele. Você conversou com ele pessoalmente? Conversei pessoalmente 5 vezes. Como é que foi o teor dessa conversa? Conta um pouquinho pra gente. Olha, no começo eu fui visitar o Tunai, quando ele foi preso, que era um dos sócios principais. Sócio não, sócio foi uma nomenclatura dada pelo Gleidson, que ele chamava todo mundo de sócio. Parece que era uma linguagem dele. Fui visitar, acabei tropeçando no Gleidson, e acabei ficando lá conversando com ele. Ele me contou toda a história, como é que começou, A partir eu perguntei, mas tem o dinheiro para devolver a todo mundo? Só que aquilo ali estava muito embrionário, a prisão tinha acontecido há muito pouco tempo, Eu assim, ele deve sair logo, Porque ele estava pagou até dia 16 de setembro, então não vai ser grandes coisas. Na minha cabeça, isso. Na dele também, Na dele também. Na dele, aparentemente, também. Luciano. Então, e o tempo foi passando, E eu fui indo lá. Falei, a situação, vocês estão dizendo que você mandou matar o Nicinho. Não fui eu. Então, isso quer dizer, aí a conversa foi aprofundando. Gladys, você tem o dinheiro mesmo para pagar todo mundo? Tenho dinheiro para pagar todo mundo. Falei, Gladson, você não precisa ter o dinheiro para pagar todo mundo, porque nem os grandes bancos têm se os clientes todos forem lá no mesmo momento sacar. Então por que você teria? Agora, o que você precisa fazer, eu falando para ele, é falar a verdade para os seus clientes,
né? E resolver o problema. E qual foi a verdade que A ele falou? resposta dele: eu tenho o dinheiro para pagar a todo mundo. Eu falei assim, bom, então por que não paga? Porque a justiça me bloqueou. Por que não pede? Ah, não, mas eu quero. Não. Não tem nada nos processos que você peça para pagar os clientes. Porque não diga que não vejo, porque eu vejo. Em nenhum momento? Não existe nenhum. Eu nenhum quero que a momento. prioridade seja eu o pagar. Fiz um desafio para Mireles agora há pouco e falei assim, Mireles, faz o seguinte, pede ao seu advogado para fazer uma petição de uma folha, falando assim, excelência, queremos pagar os clientes. Como podemos fazer? Ponto. E bota, que eu quero ver. Se o juiz negar, o juiz negou. Opa, o juiz que negou. E por que não existe esse pedido? Porque eu acho que eles têm medo do juiz autorizar. Aí cai o castelo de cartas. Não, na realidade, a intenção nunca foi pagar, né? Eles também usavam o argumento que não estavam com dinheiro para pagar, depois que não tinha como sustentar, que a justiça bloqueou tudo, mas não pagariam porque seria um desrespeito a uma ordem judicial. E nunca houve uma ordem judicial assim, paralisem os pagamentos. Olha, eu acho que tudo isso, nesse ponto que a gente está entrando, falar sobre GAS é algo muito sensível, né? Porque nós vamos ter pessoas que vão ser contra e vão ser a favor. Então, nesse ponto que a gente entra aqui, dizendo que o Gladson, acredito, né? Que ele não gostaria, não queria pagar, muita gente, uma legião de pessoas vai falar assim, isso é um absurdo, ele quer pagar sim. Enquanto outra legião de pessoas vai falar assim, realmente, por que não paga? Não, a pergunta então, é muito isso é de uma lidar. facilidade solar. Mas a pergunta é simples, só é por que não pedir. paga? Essa é a pergunta. Só ele pedir. Por que não paga? A justiça não vai impedir ele de devolver. Tal qual quando os advogados dele Mas precisa do pedido dele? Para devolver? Na minha A justiça não pode decretar. A justiça não pode dizer. Desculpa, eu sou leiga, eu sou casada com o meu marido é do direito, né? Inteligentíssimo, mas eu, mesmo casada com ele, não sou obrigada a entender do direito. Embora eu tenha um sonho, né, de fazer o direito. Por complemento à minha profissão. Cara, por que a justiça não pode pedir? Por mais que eles possam fazer. Doutor, um bom exemplo, assim, o porquê que virou falência. É porque o Gladson não apresentou uma solução para pagar as pessoas. Mas o Gladson também precisa, depende dele, a justiça não, por si só não pode fazer assim. Se ele diz que ele está... Quem resolve sou eu. Mas quem está com o dinheiro? Essa é a questão, precisa localizar o dinheiro. CPI, que tem apreendido é 1 bilhão. Mas e o que tem apreendido? Não já pode distribuir para já ir amenizando? Mas aí que tá, por isso que houve a recuperação judicial. Eu tô ficando nervosa. Mas é para ficar. Eu já tô assim há 2 anos. É por isso que houve a recuperação. Porque a GAS ela não age, ela reage. O PROCON entrou com uma ação, a juíza tirou o comando da GAS do Gladson e da Mireles e deu para os administradores judiciais. Aí ela reagiu. Ela reage, recuperação judicial. Aí beleza, opa, recuperação, vamos ver o que vai dar. O juiz, recolha essas custas. Dou o prazo. Não, alguns que eram os sócios, né, da GAS que fizeram cotizar, né? uma vaquinha, que você pediu pra gente não falar o juridiquês, exatamente, para todo mundo entender. Vaquinha, né, e pagaram as custas. Ali eu pensei assim, eles não querem resolver. O Gladson e a Mireles não vai resolver. Não adianta a gente ficar nessa fábula. Porque nem as custas... É importante falar o seguinte, doutor. Sem o pagamento das custas, o processo seria extinto. Ele é extinto. Então... Só que o que tinha paralelo a isso? Um pedido. E eu já tinha comunicado isso, né, na rede social. Falei pro Gladson, né? Olha só, tem um pedido de falência. Vocês não vão fazer nada? Porque a pergunta assim, isso é bom ou não para o cliente, ela acaba sendo um pouco simplista. Porque a gente tem que ver o contexto. Eu prefiro perguntar assim, o que nós temos na mão? E o que nós temos na mão? A falência. Que pode Ou a palavra do Gladson. Que pode não servir para nada. As duas coisas. Escolhe. Então, não temos nada. Tá um saquinho aqui. Palavra do Gladson que vai pagar todo mundo e falência. Escolhe. Qual que seria o melhor? Gladson tá 2 anos falar que quer pagar. Há 2 anos, ninguém bota uma petição pedindo, que foi a sua questão. Por que o juiz não determina? Olha, advogado pede, juiz determina. Então, advogado pede, juiz determina. Por que o juiz vai acordar um dia e vai falar assim, ô Gladson, aqui ó, tô dando a decisão pra você pagar todo mundo. Mesmo assim, houve essa decisão. A doutora Rosália, dia 19 de setembro de 2022,
colocou a seguinte decisão: deposite-se 19 bilhões, já que você diz que tem dinheiro para pagar a todo mundo, deposite-se 19 bilhões. E? Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro, abra uma conta que eu vou mandar transferir. Opa! Então ela tá mandando o quê? Paga aos clientes. E aí? Então, Ela tá esperando até agora. O que aconteceu? Eu ainda vi na rede social, o delegado federal me chamou lá e falou assim, ó, o que você falou na rede social, que foi, o que eu falei? Olha só, não são 19 bilhões. O advogado da GAS simplesmente vai lá na Juíza de Excelência. Tem aqui uma dívida de 9 bilhões pelo administrador judicial. A gente pode depositar isso? 9 bilhões. Bom, eu acho muito difícil que a doutora Rosália não ia permitir. Ah, mas é o Gladson que tem que pagar. Ele que tem que fazer os procedimentos. Eu até dei uma sugestão que o delegado federal falou assim, aquela sugestão que você deu no vídeo, que eles assistem meus vídeos, aquela sugestão que você deu no vídeo, não precisa da juíza não, eu faço isso. Eu trago ele aqui, dou os instrumentos, peço o lanche do iFood, que você falou que era para pedir um lanche para ele, peço o lanche do iFood e ele faz o pagamento. Quer dizer, nada aconteceu. Então... Então o que nós temos hoje? A palavra do Gladson, que vou pagar a todo mundo, e a ação de falência. Qual é a menos pior? Qual que não se resolve? Qual que não resolve nada? Qual que vai resolver? Mas na verdade assim, a gente tem que pensar numa solução efetiva. Assim, qual é a solução efetiva? Quem está assistindo a gente está pensando assim, meu Deus, e aí? E agora, como é que eu vou fazer? Eu quero meu dinheiro. A gente pinta o quadro do terror, mas há um personagem muito importante nessa história que é pouco dito, que é a Mireles. Não, eu quero entrar nela aqui agora. A gente falou sobre Pouco Mireles. dito? Não, meu Deus, mas... ela até me processou de tanto que eu falo dela. Mas eu entendi o que ele quis dizer e eu vou ratificar com esse pensamento. Como leiga, como não entendedora do direito, eu quero entender isso. Como uma pessoa que era procurada pela Interpol, tudo bem que ela conseguiu um habeas corpus e tal, mas ainda me parece que há mandado de prisão contra ela. Como que uma pessoa procurada desse jeito, acusada de ter dado um golpe absurdo, né, está na Times Square? DJ! Porque assim, o telão da Times Square, ele era muito elitizado, né? Pouquíssimas pessoas chegavam até o telão. Agora, milhões. Hoje em dia, né... $40. Você consegue. Aí tá lá, Dona Mireles Zerpa, fazendo um vídeo mostrando ela como DJ no telão da Times Square. Socorro! Dançando na cara dos cabofrienses, dos brasileiros que investiram. A grande questão, né? Até que eu defendo, não só que ela é uma foragida, que é o que o judiciário coloca. Eu defendo que ela é uma fugitiva. Porque dia 28 de abril de 2021, um helicóptero com 7 milhões foi apreendido. Dali foi disparada a Operação Criptos. Né? O Gladson, isso já o doutor Guilherme me falando, o Gladson veio aqui com um pendrive. Com esse pendrive, ele falou assim, ó, esses 7 milhões são desses clientes aqui. O doutor Guilherme vira para ele e fala assim, como que você prova isso? A partir dali, no meu entendimento, a Mireles começa a desenhar o plano de fuga. Por quê? Ela vai... assim, eu, como cristão, não acredito em sorte e azar. Mas o azar dela é que eu já fui estudante nos Estados Unidos. Então, eu já fiz todo o procedimento que ela fez. Qual é o procedimento? Você vai ao consulado da sua residência, nós estamos no estado do Rio de Janeiro, tem um consulado aqui a 2h30 daqui. O que a Mireles fez? Ela foi para o México e pediu o visto americano lá. Ela conseguiu tirar o visto americano na cidade do México. Então, isso já os problemas acontecendo. Nós, clientes, não sabíamos. Ninguém sabia. Mas ela sabia, até porque o Gladson sabia. Publicamente, ele negava, né? Negava. Que o helicóptero apreendido em Búzios, era... né? Aquele helicóptero exatamente, em Búzios, né? Quase 8 milhões. Ele negava que era de propriedade dele. Mas depois todo mundo ficou sabendo que ele tentou recuperar o valor na Polícia Federal. Exatamente. Então, nesse interstício, ela vai para o México e ele fica. Sem passaporte. Né? Ele estava tirando um visto, mas ela foi na frente. Por que ela foi na frente? Por que ela não esperou o marido? Por que ela foi? Qual é o motivo? Qual é o sentido? Tirar o visto no México, tem consulado aqui. Na época, você agendava para 2, 3 dias na frente.
Aí lá, né, na questão da Operação Novo Egito, tá lá, né, os áudios, para falando com o tal de piloto que ia arrumar lá no México um visto para eles poderem atravessar logo. Quer dizer, dia 30/6, ela atravessa a fronteira, vai e estuda. Eu fui até a faculdade dela, né, que é onde ela estudou, fui até lá, fui até a faculdade dela, fui até o FBI. E lá o vice-presidente de admissão me recebeu. Eu pensei que eles iam falar o seguinte: não podemos falar de alunos. Só que não. O vice-presidente de admissão me recebeu. E falou, essa é famosa. Não, olha só, essa lady, né? Essa lady com briefly time, que ficou um tempinho, mas começou o problema. Ela foi embora. Ele ainda tentou ver alguma coisa para onde que ela tinha ido. E falou, o ICA é o órgão americano que cuida dos imigrantes ilegais. Esteve aqui. Procurou ela. Quer dizer, ela vende na internet que ela está legal nos Estados Unidos, que está protegida. Qual é a situação real dela hoje? No meu entendimento, ela é uma imigrante ilegal. Ela está na lista vermelha, né, na difusão vermelha da Interpol. E por que uma pessoa na Times Square? Mas aí que está a questão. Várias pessoas também ficam, como esse que eu falei, né, que tá o STF, deu um mandado de prisão, está na difusão vermelha e está lá. Então essa é a questão. Os americanos, eles não colaboram muito com esse tipo de coisa. Até o pessoal falou, não, ela está na Times Square. Ela está com a situação legalizada lá. Eu falei assim, manda ela fazer um vídeo dentro de um avião, para mim. Por favor, manda ela fazer um vídeo no avião, que eu quero ver. Se ela fizer um vídeo num avião comercial nos Estados Unidos, aí eu vou falar, ela está legalizada. Mas fora isso, pegar um carro, quantos milhões de imigrantes ilegais estão nos Estados Unidos hoje? É verdade. Eles não pegam um avião. Eles não pegam. Eu quero ver ela pegar um avião. Arnaldo. Olha, eu vou te falar. E realmente chama muita atenção isso que você falou, isso né? É revoltante para quem está do lado de cá e ler uma reportagem dessa. Eu, quando eu me deparei com a reportagem, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava revoltada. Eu ficava assim... Gente, que absurdo, né? Ana, porque quem está do lado de cá e sofreu o golpe, olha uma imagem, uma reportagem dessa e se sente como? E ela ainda se acha no direito de achar que as pessoas não podem buscar os seus direitos. Mas aqui, o que vocês acham que fica de lição disso tudo? Depois não, porque não acabou, né? Não acabou, Nós estamos no meio da investigação ainda. Mas o que deixa de lição um caso como esse para a população de maneira Arnaldo, geral? eu acho que o que fica de lição, assim, só retomando um pouquinho em relação ao caso da Mireles, que a Ana falou do misto de emoção que ela sente ao ver o deboche. O deboche, você falou uma palavra que eu estava tentando buscar aqui e avoquei, mas não consegui. Deboche. Deboche. Eu me recordo de uma cliente minha, o nome dela é Márcia, de Maricá, uma senhora de idade, que o marido morreu de Covid. Ele trabalhava, ela tinha um seguro de vida de 100 mil reais, ela deu 10 mil reais para os filhos e colocou 9 mil em julho de 2021, achando que seria uma renda fixa para ela. Recebeu uma parcela no final do ano de 2021, ela não tinha dinheiro para pagar a luz da casa dela. Enquanto isso, a Mireles está curtindo os Estados Unidos, ilegal ou não, mas com certeza ela está com uma vida bem melhor do que a da dona Márcia. E a lição que eu acho que fica de tudo isso é a necessidade de conhecer sobre o que você pretende fazer. A gente está falando especificamente de investimento, então é importante você pesquisar. O que atraiu as pessoas, às vezes nós fazemos um julgamento assim, ou essa pessoa foi muito inocente, ou ela foi muito gananciosa. E hoje eu tenho uma leitura sociológica dessa situação, é que todo mundo conhecia alguém que investia na GAS, e todo mundo conhecia alguém que já estava há 3, 4, 5 anos, e parecia ser algo fantástico. Eu sou muito incrédulo, para mim o melhor investimento é o meu colchão, porque todo dia eu consigo contar o meu dinheiro. Isso é o Luciano muito incrédulo. Talvez não, com certeza errado em ter uma posição tão radical, mas eu me lembro que no começo de 2021 eu me sentia um peixinho fora do aquário. Porque todo mundo fazia e falava, você era fora. Meu Deus, será que eu sou tão idiota assim a ponto de não investir? Mas eu não conseguia ter a segurança. Porque eu peguei para estudar e falei, peraí, é possível ganhar muito dinheiro? Mas também é possível perder muito dinheiro. É possível garantir qualquer valor fixo mensal para alguém? É impossível. E eu segui no meu pensamento. Então, acho que assim, a grande lição que fica é a necessidade de se informar, de estudar sobre qualquer tema e não ir na palavra do outro. Não é porque o meu pastor, e aí tem uma coisa muito forte na GAS, que foi a questão da religião, eles entraram muito forte em uma determinada igreja. Muito forte.
E não é porque o pastor, porque o amigo, o colega falou que está há 3, 4 anos que você vai acreditar. A GS, muita gente... Cria-se toda uma aparência, né? Um estereótipo, né? Família, religião, né? Cria-se tudo para poder vender uma imagem e depois todo mundo fazendo e você olha e fala assim... Não é possível, né? Não é possível. Não, e sabe o que é o detalhe, assim, que eu acho muito interessante? Falando até de cliente minha, sem citar nomes, ela é médica, ela entrou com 40 mil reais, ela não precisava desse rendimento, no final ela tem 600 mil para receber, porque nunca pegou R$1. E ela acreditava que aquilo era real, porque o dinheiro batia na conta dela, ela mandava de volta e completava. Na primeira de 40, ela já colocou mais 10 e foi indo. Virou quase que uma histeria coletiva, porque parecia dar resultado. O Dr. Jefferson, ele fala com muita propriedade porque ele é cliente também. Sim. E com certeza o senhor era um entusiasta, né? O senhor é um investidor e era um entusiasta da GAS no começo. Eu sou um entusiasta desse mercado, né? Porque eu advogo há 20 anos contra banco. Mas o senhor olhando para o senhor agora, defendendo todos os investidores, e na época, lá no começo, quando o senhor era um entusiasta da GAS, o senhor olha para o senhor e qual o sentimento? Não, o sentimento de que eu, enquanto acredito, eu sou esse aqui. Se eu acredito numa coisa, eu vou defender veementemente. O Gladson, na última vez que eu falei com ele, ele olhou para mim e falou assim: eu tenho uma dívida de caráter com você, porque você me defendia e nunca me pediu nada. Mas deixa eu falar uma coisa Ao contrário de pessoas que defendiam e iam até lá, mandavam emissários em Jericinó para pedir coisa a ele, como ele mesmo definiu, pedir café. Então... eu, lá no começo, eu tenho até um livro escrito sobre isso, né? Eu dava os meus fundamentos porque eu entendia que aquilo foi um assodamento. Dizem que virou até uma palavra muito famosa por causa de eu estar sempre repetindo assodamento. Mas eu acreditava realmente que pelo menos alguma coisa esquisita estava acontecendo. Mas olha só, não estou dizendo que seja o caso dele, tá? O perfil do 171... é ele ser realista, ele ser real, ele te convence de uma forma, ele tem o dom da oratória, ele tem o dom de te convencer. Esse é o perfil do 171. É muito difícil você diferenciar, né, uma pessoa assim de uma de boa fé mesmo. Não, a capacidade de argumentação. Eu vou falar, eu noticiei inúmeras, né, situações, novidades sobre o caso da Operação Criptos, né, o caso da prisão do Gladson. E eu estudei um pouco e ficava vendo, assistindo a vídeos dele, festa que ele falava, declarações e tal. Ele tem o dom da oratória. Ele sabe falar, ele sabe te ludibriar. É impressionante. Na hora que teve um vídeo que eu assisti, que rolou muito no começo da operação, um vídeo ele se apresentando, de onde ele veio, como que foi. Na hora que terminou o vídeo, eu falei assim, ele convence muito bem. Ele convence muito bem. É porque, na realidade, o Gladson, ele fazia, a partir de um certo ponto, essas reuniões eram mais para os consultores. Por exemplo, eu nunca tinha escutado o Gladson falar. Não, a figura dele é uma coisa que me chama atenção. Eu entrei na GS sem nunca ter ouvido o Gladson falar nada. A figura do Gladson era desconhecida, né? Ele era uma lenda. Eu não sabia qual era a etnia. Ele não era... Isso assim, eu sou um cara altamente independente. Né? Por exemplo, Rental Coins e Brascomp. Os caras eram altamente ostentador. Avião particular, foto, Ferrari. Todo. A GAS não fazia isso. Mas depois, de um certo ponto pra frente, ele começou a fazer. As fotos, tá? Não tô defendendo não, tá? Mas as fotos da lancha, tal, isso foi da imprensa. Não foi ele botando na rede. Tanto que as imagens são ruins. Isso aí. Ele começa a aparecer quando ele faz um vídeo que pra mim ali que chamou a atenção, meio que se defendendo do atentado contra o Nilcinho. Ele faz um vídeo de, acho que talvez é esse que você esteja se referindo, um vídeo de uns 25 minutos, que ele conta a história e fala que ele era amigo do Nilcinho, que era uma covardia. Quando eu vi ele aparecendo e falando que era amigo do cara, eu falei, pá, tá estranho. Do nada o cara tá se defendendo, não tinha nenhuma relação. Mas até então, era uma figura oculta, né? Sim, eu nunca tinha visto a história de vida também, né? Sim, garçom, nunca tinha visto. Começou de baixo. Isso, tem toda uma retórica ali. Sim, exatamente. Sabe o que eu ouço muito no meu Instagram? Doutor, você é um homem preto. Acusando outro homem preto. Falei, mas eu nunca dei golpe em ninguém. É diferente, né? Até isso serviu para
para essa proteção social que alguns tentam imprimir. E eu acho que, na minha opinião, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com a religião, tem a ver com uma conduta criminosa ou não, mas que efetivamente lesou milhares de pessoas no Brasil inteiro. Meu posicionamento é querer solução. Eles têm que solucionar. Tem dinheiro, a CPI. Eu fui um dos grandes apoiadores da CPI, fomentei. Por quê? Muita gente, a CPI não vai adiantar de nada. Qualquer coisa que ponha luz vai ajudar. Qualquer coisa. O que a gente está falando aqui hoje, que daqui a pouco vai para o YouTube, vai ajudar. Porque esse tipo de situação, o que as pessoas querem é que caia no esquecimento. Saia da luz. E a gente não pode deixar. Já temos 2 anos, né? De tudo 2 anos. Então, a tendência é o fogo ir apagando. E isso beneficia quem? O devedor. Teve um seguidor que me mandou uma pergunta e colocou assim, quando que a gente vai ver o dinheiro? Só quando o Gladson for solto? Não, essa é a narrativa da GAS. Eles tentam falar, o Gladson precisa ser solto para pagar. Mas eu tenho uma péssima notícia. A tendência, considerando todos os processos do Gladson, é que ele fique... Hoje a legislação permite até 40 anos de prisão, então prepare 40 anos aí para esperar. Como é que está a situação real dele hoje? Eu acredito que nos crimes de homicídio, no crime de homicídio contra o Peçanha, ele vai ter a condenação. E ali tem coisas fortes, organização criminosa, montou um grupo de extermínio. Juntando todas as qualificadoras, a pena chega em torno de 60 anos. Então, se tem essa questão da prisão que dificulta mais ainda a vida e tem o desejo de, não, pode mandar pagar. Diz lá de dentro, tá preso, manda pagar. Por que não manda pagar? A pergunta é por que ele pagaria, Ana? Não, a pergunta é por que ele pagaria. Se ele sabe, eu entendo o seguinte, né? Eu não estou muito ligado nas questões criminais, mas ele sabe se ele fez ou não. Então, quando eu vejo o Gladson hoje falar, né, que não, quando a GS voltar, nós vamos voltar, tipo assim, quando eu for solto, e isso é reverberado pelas pessoas de GS. Quando o Gladson for solto, ele vai pagar todo mundo. Eu entendo que estão nos deixando como reféns. Luta pela saída dele, porque aí vai receber. Quer dizer, uma lavagem cerebral, né? Isso não está certo. Nós temos que receber, porque ele fala que tem o dinheiro para pagar todo mundo. A Mireles, numa reunião em outubro de 2021, que me chamou para uma reunião de vídeo, tá? Ela falou, ela até reclamou de mim, que eu fui ignorante com ela. Eu não fui. Eu fui enfático. Porque eles estão acostumados as pessoas baixarem a cabeça para eles e fazerem o que eles querem, porque eles têm dinheiro. Eu sou totalmente diferente. Então, na reunião, já falei assim, senhora Mireles, eu quero saber se tem o dinheiro para pagar todo mundo. É isso que eu quero saber. Porque ela estava reclamando de advogado. Falei, se é para ficar falando de advogado aqui na reunião, eu prefiro ficar vendo meu jogo do Flamengo. Mas, doutor Jefferson, em suma... Desculpa, não estou te cortando toda hora, né? Não. Em suma, o fato do Gladson estar preso não depende, né? Ele pode muito bem de lá de dentro falar o seguinte... Pode, com certeza. Se ele levantar a voz e falar, eu quero que pague os investidores, mesmo estando preso... Isso poderia acontecer. Eu já coloquei um áudio na minha rede social e está lá, ele e a Mireles conversando por telefone, um áudio que eu enviei para a Polícia Federal, eles dois conversando, ela falando, estou liquidando 600, 400, 500 bitcoins por dia. Opa, então ela que tem as senhas. Porque Gladson não tem como acessar a senha, Gladson não tem como fazer pix para pagamento de ninguém dentro da cadeia. Alguém está fazendo isso. Todo respeito aos colegas advogados, mas nenhum advogado trabalha de graça. Então, como que esses advogados têm recebido? Além das movimentações todas que nós já falamos. O fato diferente do Dr. Jefferson, que no início até acreditava que havia um impedimento judicial, eu já no primeiro momento não paga... Mas eu, assim... analisando, escutando a doutora Renata Mansur, falei, não, realmente, não tem impeditivo para pagar. Né? É como se alguém viesse aqui e furtasse esse copo, né? E depois quisesse devolver. Nada impede e ele fala, não, você não pode devolver não, que se você devolver, tu vai ficar mais um ano preso. E essa tese eu defendia já no primeiro momento. Não paga porque não quer. Né? A resposta, assim, clara e objetiva, por que o Gladson não paga? Não é porque está preso, não é porque tem bloqueio judicial, não é por nada disso. Não paga porque não quer. Ou será porque não tem dinheiro? Mas parte do dinheiro... Mas onde é que está o dinheiro? Ana... Que todo mundo colocou. Se tem parte que está apreendido pela justiça. Sim, tem uma parte. Essa parte, se eu investir ali, eu não posso pedir, chegar ao meu advogado e pedir aquele dinheiro de volta? Muitos pediram, hoje qual é o impasse real aí na história?
até o Dr. Jefferson fala, tem a questão criminal, tem a questão da falência. É que o dinheiro apreendido está com a juíza criminal. Ela não libera esse valor para a falência. Eu até imagino que no final ela possa ter o entendimento que esse dinheiro vá para a falência, mas isso não é certo. Ela também pode ter o entendimento que a própria ação criminal devolva o dinheiro para os terceiros interessados. Então, é necessário concluir o processo. O que tem lá é insuficiente, é um fato que eles tiveram uma vida de rei, moravam em mansões, nas mansões mais caras da cidade, iate de luxo, e se de fato, como o Ministério Público Federal aponta, que era um esquema Ponzi, uma pirâmide financeira, obviamente eles gastaram muito do dinheiro das pessoas, né? Então esse é o problema, não tem o dinheiro todo. A gente está falando muito aqui de GAS, mas quando explodiu o caso GAS com a operação, eu fiquei, Ana Paula, chocada com a quantidade de outras empresas que atuavam no mercado. Eu falei assim, meu Deus, mais uma. Tudo pequenininho, tudo pedacinho. Isso. Aí agora eu quero saber, quem deve estar assistindo a gente, que investiu em outra empresa que não a GAS. Vocês estão falando só da GAS? Mas e as outras empresas? E aí? Eu entendo por que a gente fala da GAS. Porque ainda existe a chance de, mesmo pouco, receber alguma coisa. No meu entendimento, as outras empresas aqui da região, as chances são praticamente zero. Porque a grande dificuldade, em todos os casos, inclusive no caso da GAS, é justamente a localização do patrimônio. Quando você tem uma operação prematura, que foi o caso da GAS, antes da pirâmide colapsar, a justiça consegue apreender algum valor. Mas quando a empresa simplesmente para de pagar, aí é impossível, porque o cara já escondeu o dinheiro. O cara já escondeu o dinheiro. E aí tem muita gente que é fã do mercado cripto, mas com tudo que eu estudei, eu acho que ela pode ser uma excelente ferramenta para quebrar o sistema bancário, da liberdade financeira, mas, por outro lado, é uma excelente ferramenta para a prática de crimes, dado a facilidade de ocultação. Então, assim, quem montou pirâmide usando criptomoeda, certamente, antes de colapsar, escondeu os valores e a justiça não tem tecnologia para buscar. Ainda Arnaldo. não tem, com certeza. Arnaldo. Não, eu fico impressionado assim, como que as pessoas têm o dinheiro, existe o dinheiro na conta judicial e a juíza nega, mesmo você comprovando, esse ponto que fica para mim. Mas aí é o concurso de credores que tem que haver. Porque o que você tem hoje na justiça, doutor? Só eu concluir. O que você tem hoje na justiça, pagaria o quê? Quantos por cento? Dá para saber de até os investidores? A juíza federal, ela botou nessas balizas, uma coisa era a legalidade do dinheiro. Então isso aí, vamos dizer assim, já vai eliminar uma galera. Já é uma peneira boa, né? Já é uma peneira. Entende? Então, assim, é muito difícil saber o que vai acontecer. O administrador judicial disse o seguinte, olha, tem uma empresa que vai trabalhar na mediação, vai fazer propostas, só que para isso tem que ter algum dinheiro lá. E tem um debate mais a fundo também. Vamos supor, eu investi lá por 10 meses. 10 vezes 10, 100. Eu recebi tudo. Eu tenho direito a receber algo ou não? Essa é a grande pergunta também. A grande questão eu vou abater do que eu já recebi? Eu vou exigir o contrato inteiro, que era 36 meses? Eu entendo que tem, porque o Gladson diz que tem dinheiro para pagar todo mundo. A Mirella diz que tem dinheiro para pagar todo mundo. Mas, então todo mundo tem que receber. Doutor, numa perspectiva que você tem 1 bilhão, que o cobertor é curto, eu acho muito mais justo quem recebeu 1 mês, ou gente que não recebeu nem 1 mês, receber do que quem recebeu 10 meses. Então, assim, há uma complexidade. Não é simplesmente vou devolver. Eu fiz essa pergunta para o administrador judicial. Ele falou assim, olha, não se tem um critério ainda definido. Não se tem um critério definido. Eu já estou encaminhando aqui para o final da nossa conversa. E todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, principalmente quem investiu, o que está martelando na cabecinha de cada um eu vou conseguir reaver o meu dinheiro? Sim ou não? Depois dessa conversa toda que nós tivemos aqui. Sim, se o Gladson e a Mirella estiverem falando a verdade. Não, se eles estiverem mentindo. Eu vou ser mais em cima do muro. Só o tempo vai dizer. Na perspectiva do Gladson devolver, eu não acredito nisso. Não acredito que ele vai devolver espontaneamente. Eu prefiro acreditar numa evolução do poder judiciário, dos órgãos de polícia, capaz de localizar a Mireles. Acho que a prisão da Mireles isso eu defendo veementemente. É fundamental, ela não pode ficar solta. Não. Ela destruiu a vida de inúmeras famílias. Zombando, que foi a palavra que eu dei para a imprensa e eles usaram. Zombando. E a partir da prisão dela, ela se sentir pressionada a ponto
de devolver valores, fazer acordos com a justiça. E um vídeo da Meirelles, né, que eles apagaram, né, óbvio, lá do ano passado, ela falou assim, um trader aqui de Cabo Frio, que também já foi preso, né, ele está com 300 milhões dos clientes da GS. Então, o que me passou? Houve a operação, apreendeu 3 milhões com ele. A operação veio 9 meses depois desse vídeo. Apreenderam 3 milhões com esse trader. Nessa semana eu conversei com esse trader e a história é bem outra. Então, mas ela diz. Então, se ela fosse presa, eu acho que ela ia colaborar mais. Porque aí, tá com 3 milhões, outro tá com 1 milhão. E vai colocando dinheiro no caixa. Mais possibilidade de recebimento. Mas, que aí eu vou em consonância com o que o doutor Luciano falou, da questão de o tempo, né? O tempo vai dizer a Polícia Federal, o Ministério Público Federal ter mais instrumentos para pegar, mas para isso precisa dela presa. Ou seja, meus amigos, quem investiu vai ter que sentar e esperar um bocado. Um pouco mais. Se esse dinheiro que estivesse lá na criminal fosse enviado conforme o Ministério Público, né, falou que iria para independente, como o doutor Luciano Regis levantou, de valores de valores de administrador, eu não entro nessas esferas, porque eu falei, eu preferi colocar a mão no saquinho onde tem a palavra do Gladson e a falência e pegar alguma coisa que eu posso tocar, alguma coisa que eu posso acompanhar, que é o processo de falência. A palavra do Gladson não tem como acompanhar. Pessoal, olha, o assunto é extenso, daria até novidades, eu acho que a gente pode voltar aqui e conversar mais sobre, para não cair no esquecimento. Sim. Né? Porque são É muitas histórias. Eu conheço histórias de pessoas que venderam uma casa para poder investir. Eu conheço histórias de trabalhadores simples que venderam um carro para poder investir. Né? Então a gente não pode deixar cair no esquecimento. Né? Muita gente, só eu queria complementar, doutor, desculpe. Muita gente não entende, às vezes, né, algumas atitudes minhas na internet. Porque as pessoas, principalmente as de fora, elas não entendem que aqui a gente teve um problema como cidade, como coletividade. O Jefferson teve um prejuízo. Não. Comércios fecharam. Eu tenho uma visão econômica diferente disso. Várias situações aconteceram. Coletividade. O cara que mora lá no Espírito Santo, teve um problema, óbvio, todos os problemas, mas aqui o problema se multiplica. Aqui você vai pro shopping, as pessoas vêm falar com você. Você vai pra padaria, as pessoas vêm falar com você. Então, assim, é um problema coletivo. Doutor, por que o senhor pensa economicamente diferente? Economicamente diferente, até concordando com o saudoso prefeito José Bonifácio, economista, e na análise que eu fiz, e ele concordava, é que muitas pessoas pararam de investir na cidade. Vamos supor, eu tinha 300 mil reais para abrir uma padaria, eu deixava de abrir uma padaria, concentrava o dinheiro na GS. Que houve um impacto social gravíssimo. Mas cai fato. Também no pensamento do doutor continua. Porque houve um impacto social social grave. Várias vertentes, né? Pessoas que venderam um negócio para investir na GS. Sim, são várias. Ou seja, piora mais ainda a situação. Não, é muito mais grave. Porque há um coletivo de uma cidade inteira e há ainda a municipalidade. E hoje tem um coletivo de pessoas endividadas. A relação dívida-habitante em Cabo Frio é altíssima. Por quê? Porque muita gente foi no banco, muita gente realmente vendeu a casa, foi pro aluguel. Então hoje não tem casa e não tem dinheiro para pagar o aluguel. Então assim, é uma situação muito complicada. Muito complicada. Vamos fechar considerações finais bem breve. Bem breve, considerações finais pra gente... Quem começa? Ana, eu posso começar e primeiro assim, dizer para as pessoas que a questão do advogado nunca é uma questão pessoal. Não tenho nada contra a pessoa do Gladson, a pessoa da Meirelles. A luta de qualquer advogado é a luta pela justiça. Se no final dos processos houver o entendimento que é inocente, amém. Hoje, a leitura que eu tenho é que não é inocente. Então, assim, não é ataque pessoal, é uma construção jurídica. A gente está debatendo, sim, um caso concreto, mas que afetou socialmente a cidade. E, assim, te dar os parabéns, Ana, pela coragem de colocar esse assunto na mesa. Eu sei que vai ter gente que vai colocar lá na minha rede social considerações a favor e contra, mas a gente está aqui para respeitar. Eu acho que faz parte do processo democrático. Sim, essa discussão exatamente. É importante. O que me comove nesse caso são justamente as inúmeras histórias de sofrimento, de destruição de família, vidas se perderam nesse processo ou diretamente
apontado por ordem de homicídio e pelos órgãos de justiça atribuído ao Gladson, ou pessoas que tiraram a própria vida, que ficaram doentes. Então, assim, nós não podemos olhar o dinheiro apenas como valor, e sim entender o impacto que ele causou na vida das pessoas. Então, parabéns pela sua coragem, é um ato de coragem tratar desse tema. Obrigado, Arnaldo, também, Ana, pela cordialidade que nos tratou aqui. Dr. Jefferson, também sempre muito simpático, firme, enérgico na defesa das posições dele. Eu acho que é assim que a gente constrói. O papel da imprensa, da comunicação, é fundamental para que outras pirâmides, outros casos como esse, não tenha tanto impacto na vida de uma cidade igual aconteceu no caso da GS. Muito obrigado, doutor Luciano. Dr. Agradecer, Ana Paula, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Realmente a importância desse debate é que isso não caia no esquecimento. Porque a cidade sofreu como um todo, clientes ou não clientes foram diretamente ou indiretamente prejudicados. Agradecer também ao Arnaldo, o grande doutor Luciano Regis, com quem eu aprendo muito, mas eu quero falar para você, cliente da GAS. Não desista. Continue tendo esperança. Não desista da luta. Porque existe uma parte do dinheiro já bloqueado. Existem confissões do Gladson que ele tem dinheiro, ele tem as senhas. Então, eu sei que a esperança é a última que morre, mas é a primeira que fica doente. Mas nós temos que manter a esperança. Nós não podemos deixar nunca de lutar. Se você não pode ir até um local, você pode orar por aqueles que estão lutando. Mas não desista, porque eu e você, cliente da GAS, como eu sempre falo nos finais do meu vídeo, você tem direito. Arnaldo, muito obrigado. Ter você ao meu lado sempre obrigado, é um apoio maravilhoso. E olha que saí daqui hoje revoltado. Nossa, desculpa que eu te atropelei em alguns pontos. Que isso. Porque eu fico... Mas conhecer detalhes da história, né? Porque, como vocês falaram, Cabo Frio está dentro desse contexto. Mas muitos investidores de Campos, região norte, noroeste, também, Brasil fora. Campos tem muita gente. Campos é um polo. Inclusive, conheço pessoas de Campos que fizeram investimento, né? Meus senhores, foi uma honra estar aqui com vocês e até a próxima. O Verdades com a Ana desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Muito bom saber que a gente pode fazer a diferença no seu dia a dia. Continue me acompanhando aqui no nosso canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Até a próxima terça-feira no Verdades com a Ana ao meio-dia aqui no nosso espaço na internet. Um grande beijo. Tchau, tchau.